Vamos nós prosearmos com Jaya Von Rank, ela ao vivo, direto de Sorocaba, via Skype. O povo está meio fraquejando com os cuidados, já até aumentado o número de casos positivos aí de Covid, né? E já se fala em alguma medida mais restritiva, porque nós estamos em torno de nós, né? Muitas cidades adotando lockdown. Poxa vida, como é que fica o sorocabano? Achando que vai também Tramela ser fechada por aí? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, por enquanto, nada foi definido pela Prefeitura de Sorocaba com relação a medidas mais restritivas, mesmo com esse grande aumento aí no número de casos divulgados em boletins epidemiológicos da própria Prefeitura. Ontem, inclusive, aqui no Balanço Geral, nós trouxemos, né, o número divulgado no boletim epidemiológico do dia 2 de junho, que foram 736 novos casos positivos, então, no boletim do dia 2. E aí, ontem, no boletim do dia 3 de junho, foram, então, registrados 522 novos casos. Por que é um número alto? Porque a gente compara com o comecinho de maio, né? Lá nas primeiras semanas de maio, a média por dia ficava entre 100 e 300, no máximo, ali um dia ou outro passava de 300. Mas aí agora, então, a gente se deparou com esses números aqui que eu acabei de falar, mais de 500 no mesmo dia. Por conta disso, né, a gente também se depara com um aumento no número de leitos ocupados, tanto de UTI quanto de enfermaria. Mas por que isso tudo está acontecendo na cidade? Será que o povo está se descuidando? Será que houve um atraso ali no lançamento, né, de dados, desses números de casos no sistema? Foi o que eu conversei e questionei ao secretário de Saúde, Dr. Vinícius Rodrigues, na manhã de hoje. E ele disse também sobre medidas aí. Será que a cidade vai adotar ou não? Por enquanto, ele já adiantou que não. Mas eu vou deixar aí para vocês, então, escutarem tudo que o Dr. Rodrigo, secretário de Saúde de Sorocaba, falou para mim hoje de manhã. Vamos ouvir. Esse aumento se deve a 3 fatores. Então, o primeiro fator foi um represamento de dados por causa de instabilidade do ESUS, do site do próprio Ministério. Se você olhar os dias anteriores, a gente teve dia ali com 20, 30, 60 casos. Então, esse represamento por causa da instabilidade do site do Ministério é o primeiro fator. O segundo fator se deve que nós estamos chegando ao pico da sazonalidade da influenza, da gripe comum. Então, por causa disso, a gente colhe mais casos também. Então, essa coleta de mais casos também acaba encontrando mais casos positivos do Covid. Às vezes a pessoa pode estar com Covid e nem ter manifestado sintomas, estar no período final. E o terceiro fator é também devido ao aumento do número de casos. Então, há também um aumento do número de casos? Sim, há também um aumento do número de casos. Mas há também outros fatores que a gente tem que considerar nesse aumento. Em relação ao transporte público, a política que nós temos adotado é a ampliação da frota para reduzir aglomerações, né? E não a redução do transporte público em si. Se a gente reduzir apenas o transporte, mantiver a necessidade da população utilizar o transporte público, a gente só vai gerar aglomerações no transporte público. Sobre medidas restritivas em relação ao comércio, em relação a horários e afins, a prefeitura ela funciona através do nosso comitê do Covid, que é um comitê que inclui diversas secretarias e órgãos também da sociedade civil, e esse comitê se reúne semanalmente ou quinzenalmente. Na última reunião do comitê, não foi acertado o encrudecimento dessas medidas, né? O comitê tem mais uma reunião no começo da próxima semana, onde ele vai mais uma vez discutir se fará essa recomendação ou não ao prefeito. Por enquanto, não há uma recomendação formal do comitê e a gente aguarda a nova discussão. Bom, tá aí então o secretário de Saúde, o Dr. Vinícius Rodrigues, explicando aí alguns casos, alguns fatores, né, que resultaram, então, neste aumento no número de casos positivos de Covid divulgados em boletins epidemiológicos da Prefeitura de Sorocaba. Um número também que chamou a atenção, que vale eu trazer aqui também, é o número de óbitos, né? No último boletim epidemiológico foram 20 óbitos, 20 mortes por complicações da Covid-19 registrados, então, no dia 3 de junho. Bom, em contrapartida, a gente vem acompanhando, a gente vai, claro, né, aguardar aí essa reunião do comitê para trazer informações aqui para a população sorocabana, mas, em contrapartida, a Prefeitura, o Poder Público, tem se esforçado para vacinar toda a população. Por isso, amanhã, sábado, aqui em Sorocaba, será o dia D de vacinação contra a Covid-19 para aqueles faltantes, né, aqueles lá que receberam a primeira dose
mas deixaram de comparecer no dia, no local lá para receber a segunda dose do imunizante. Então, você aí que precisa tomar a segunda dose, seja da AstraZeneca, seja da Coronavac, amanhã é o dia D em Sorocaba, de 8 horas da manhã ao meio-dia. Só que essa vacinação será separada. Então, para quem precisa da segunda dose da Coronavac, é só se dirigir ao ao estacionamento da Igreja Universal, ali no centro da cidade. Então, quem precisa da segunda dose da Coronavac, ali, então, no estacionamento da Igreja Universal, no centro de Sorocaba. Já quem precisa da segunda dose da AstraZeneca, faltou lá no dia, né? Então, é só ir, então, ao Instituto Humberto de Campos para receber a segunda dose da AstraZeneca, claro, levando o comprovante de vacinação também, para que seja, né, comprovado ali que você já recebeu a primeira e está liberado para receber a segunda dose. Hoje, falando de hoje, então, tem também ação da Prefeitura para vacinar a população. A partir de hoje, pessoas com comorbidades acima de 30 anos, com comorbidades, podem também receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. É claro que para isso é necessário fazer um agendamento no site da Prefeitura de Sorocaba, sorocaba.sp.gov.br. As datas de vacinação para esse público de 30 anos mais com comorbidades é hoje, nessa sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, em uma das 17 unidades básicas de saúde. Reforçando, é preciso fazer o agendamento antes de se dirigir a essas unidades. E também na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, também é necessário fazer o agendamento. Então, tá aí as informações, as últimas informações atualizadas, né, da pandemia e ações de vacinação aqui na região de Sorocaba. Sorocaba, então, que já registra aí 62.985 casos positivos de Covid-19 e com os 20 óbitos, né, que foram acrescentados no boletim epidemiológico, agora já são 1.963 mortes por Covid-19 por aqui, Rodrigo.